Olá, Marise. Vilma, seja bem-vinda. Olá, família. Terapia Holística com Amor. Fernandinha, sejam bem-vindas. Na nossa live de hoje, a abundância. Vamos arrumar dinheiro, gente? Vamos arrumar um pacote de dinheiro. 2 pacotes de dinheiro. Que tal? Um pacote de dinheiro. Pensa. Vamos limpar as nossas tretas de nível histórico e para que a gente possa ter abundância? Vamos lá? Ok. Então, vamos chegando. Avisa os amigos, os clientes de vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Já estava chateado porque tinha perdido a live de hoje. Não, na verdade, Marisa, eu estava fazendo um atendimento que foi um atendimento bastante divertido e bastante exclusivo. E eu acabei me atrasando para fazer a live. Como antes de vocês, quem vem antes na escala, né? São os pacientes. Eu fui me ocupar de fazer o atendimento e vocês na sequência, ok? Olá, Juliana, tudo bem? Meus amores, acho que a live de hoje vai ser um pouco mais curta, até por causa do horário. Boa parte de vocês já está voltando. Oi, Alcione, tudo bom? A primeira, me identifiquei com a frase, guardou o curso no bolso. Eu não tinha assistido a primeira e me identifiquei com a frase, guardou o curso no bolso, entendi agora. E aí, vocês gostaram das lives de... Gostaram mais da live de terça ou de quarta? Do nível primário ou do nível genético? O que vocês sentem que reverberou mais para vocês? Me diz aqui o que reverberou mais. Solar Ametista, minha filha. Me diga qual é o teu nome. Eu te perguntei agora há pouco. Não te perguntei agora há pouco. Eu pedi o teu WhatsApp. Solar Ametista, minha filha. Qual é o teu nome? Deixa eu acenar aqui pra você, que daí você vai ver aí. Pronto. Você acenou novamente. Ah, entendi como é que isso aqui funciona. Que bonitinho. Quando vocês acenam pra mim, eu posso acenar pra vocês. Eu nunca tinha olhado essa função aqui do lado. Agora que eu entendi. Que bonitinho. Oh, genético. Genético. Ah, sempre a culpa é do mordomo, né? Quem matou foi o mordomo, né? Ai, vocês, né? Sempre a culpa é do pai, sempre a culpa é da mãe. Ai, vocês. Ai, nós. Aqui eles só usam açúcar tipo mascavo. Agora eu olhei aqui pro negócio, olhei, de novo esse açúcar amarelo. Tá, vamos lá. Boa tarde. Túlio, meu amor. Como você tá? Vamos fazer a nossa live de hoje, falando da abundância e do nível histórico. Primeiro, meus amores, o que vem a ser o nível histórico? Cadê a Solar Ametista? Cadê? Solar Ametista, minha filha, qual é o teu nome? Ah, que coisa mais difícil. Ok. Ela sabe por que eu quero o nome dela. O que são as crenças de nível histórico? Vamos lá, vamos situar primeiro, ok? Lindo. Lembrei de ti, acho que tem semana passada. Oi, Cris, tudo bom? Agora eu descobri para que serve essa função aqui. Leila, Túlio, Bela Consciência. Agora entendi para que isso aqui serve. Pronto. Ok. Então, dentro do Theta Healing, ok? Terapias holísticas, mundo das terapias, psicologia, terapias holísticas, todo esse pacote, ok? Dentro do mundo das terapias, a gente tem um sistema de crenças dentro da nossa linda cabecinha.
Dentro do nosso sistema de crenças, nós temos um pacote de crenças que é de nível primário, que a gente trabalhou no primeiro dia, genético, na live de ontem, histórico e o de alma. No nível primário, são as crenças que eu aprendi, por exemplo, sobre dinheiro, sobre abundância, nessa minha vida do aqui e agora. Por exemplo, dinheiro é sujo, dinheiro não nasce em árvore, você está achando que eu sou um banco de dinheiro, porque você tem um dedo podre, chega na vitrine, tudo que você quer é o mais caro, e blá, 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 blá. Carolzinha, Vanessa, Laura, quanto tempo, minha filha? Então, dentro do pacotinho de crenças que nós aprendemos na nossa infância, a gente aprendeu, por exemplo, que a gente tinha que aprender a se contentar com pouco. Teve uma cliente que eu atendi, com muito amor, que ela me disse que o pai e a mãe dela trabalhavam e às vezes a mamãe queria comprar algumas coisas, como por exemplo a mãe queria comprar um azulejo, estava construindo e a mãe queria comprar um azulejo melhor para a construção, um azulejo para banheiro, para cozinha, enfim, e que o papai não queria que a mamãe comprasse aquele azulejo, que era desnecessário, um azulejo tão caro. Então, como que essa criança recebe essa informação de que a mamãe só quer coisa cara e que para agradar o papai tem que querer coisa barata? Que a mamãe é gastadeira e que o papai não gosta disso. Sendo que isso a gente vai aprendendo com a nossa mamãe e com o nosso papai na infância. E aí a gente aprende, de repente, nesse exato momento, que a gente quer trabalhar e ter o nosso próprio dinheiro, para que a gente nunca dependa de ter que pedir para o papai ou para homem nenhum para comprar azulejo. E para que a gente possa comprar o azulejo que a gente queira, que a gente quiser. E a gente aprende, talvez naquele momento, que homem restringe a gente. Só que o pai, o homem, é o equivalente ao dinheiro na nossa vida. Então talvez isso seja desafiador. Ter abundância, sendo que o dinheiro diz que não quer que a gente seja, que a gente cresça, e enfim. Como que faz isso? Como que a gente tem dinheiro e a gente quer comprar as nossas coisas e daí a gente fica nessa construção se a gente compra uma coisa cara ou barata, porque afinal o papai disse que tinha que ser barato e a mamãe queria do caro. Quem que tá certo, quem que tá errado nesse contexto? Então, as crenças que a gente vai aprendendo de pequenininho. Carol, minha gente, essas lives são curadoras demais da conta. Oi, Carol, sua princesa. As lives da Jo são incríveis, gratidão enorme. Então, o que a gente precisa olhar dentro desse sistema de nível, dentro do nível primário desse sistema? Por que o pai dizia isso? Será que o pai realmente era barrão? Ou será que o papai estava dizendo que não era para comprar o azulejo mais caro? Porque talvez ele não pudesse dar o azulejo mais caro. Porque ele, economicamente, não tinha autonomia para comprar um azulejo mais caro. A minha avó me ensinou que essas línguas, essas coisas nojentas que vocês querem comer é uma porcaria. E o que são as línguas? Presunto, peito de peru. Que para ela pareciam umas línguas, ok? De língua não tinha nada. O problema é que ela não tinha dinheiro para me dar. E como ela não tinha dinheiro, ela contou pra gente que aquilo não prestava. E eu cresci não comendo carne de porco, por exemplo. Porque a minha avó ensinou essas coisas, entende? Então, ela não tinha para dar. E ao invés de dizer que ela não tinha para dar, ela desdenhava, ela dizia que era nojento. Olha a nhaca que eles fizeram e que a gente como pai faz. A gente convence os filhos de algumas coisas que talvez não sejam tão legais. Então, sem a gente prestar atenção no que está fazendo, sem a gente querer machucar os filhos, a gente vai lá e machuca. E aí os nossos filhos vão crescer com essa percepção, por exemplo, de que não pode comprar o azulejo mais caro ou de que não pode comer nada que seja de porco porque vai desagradar a vovó. Então esse é o nível primário. Dentro do nível genético, e daí como que a gente resolve o nível primário? Reforçando, a gente faz, por exemplo, o exercício do perdão para aquela pessoa que
que falhou com a gente. A gente se coloca no lugar daquela pessoa que falhou e vê o que ela queria de fato dizer, se ela estava de sacanagem conosco ou se, enfim, foi como ela conseguiu sobreviver, né? Então, no nível primário, o meu trabalho é diretamente com a pessoa que me ensinou aquilo que em tese está errado. É a pessoa que me ensinou aquilo que está me atrapalhando. Eu vou fazer um exercício do perdão e vou ressignificar diretamente com essa pessoa que ela me fez, ok? E essa pessoa, normalmente, as perguntas do digging vão funcionar muito bem. Eu vou perguntar quando foi que você aprendeu, quem foi que te ensinou isso, qual é o contexto, e você vai me dizer. E vai ficar tudo bem. Então, o meu cliente lembra o que é o nível primário. Agora, quando a gente está no nível genético, o nível genético está escondido no nosso DNA e são crenças que foram passadas pelos nossos ancestrais pelo DNA, foram programações e que infelizmente a gente não lembra. Janete, tudo bem? Eu comecei agora há pouco, fica tranquila. Eu me atrasei hoje. Então, no nível genético, a gente não lembra, a gente não sabe que está lá. Então, isso vem passado de geração em geração através do nosso DNA, essas programações, ok? E os nossos ancestrais de até 7 gerações estão nos passando essas programações sem que a gente saiba, cada vez com menos força. Então, os ancestrais mais recentes, pai é muito forte, pai e mãe, os avós menos fortes, os bisavós menos forte ainda. E à medida que você vai subindo, é que nem misturar uma taça de Coca-Cola e uma de água. Na medida em que você vai misturando cada vez mais, vai ficando cada vez menos Coca-Cola e mais água, enfim. Inclusive, os nossos ancestrais, agora eu estou em Portugal nesse momento, como vocês podem ver, essa casa aqui que eu tô, é o Zenith Café, uma cafeteria, um brunch, uma cafeteria bem chique, que eu já estava para vir aqui, mas nunca vinha a calhar. E por que nunca vinha a calhar? Porque ele sempre estava fechado, primeiro estava ventando muito, estava chovendo, até pouco tempo atrás estava chovendo e ventando muito aqui em Portugal. É que nem no sul do Brasil, a gente está entrando no verão, vocês estão entrando no inverno, porque nós estamos no hemisfério norte, então no hemisfério norte agora aqui é inverno, aqui é verão, enquanto para vocês aí no sul é inverno. Mas essas nossas crenças, por exemplo, aqui em Portugal, eles têm um pacote de crença de nível genético bem interessante e que também está no nível primário, aliás, deles. Eles não têm aquecimento nas casas mesmo, eles têm um inverno rigoroso. Em Lisboa neva, aqui no norte, eu estou no norte, eu estou no Porto. O Porto é no norte de Portugal. Oi, Sueli, tudo bem? No Porto não neva, é perto do mar, é como se fosse Floripa. Mas em Lisboa neva, mas eles têm aquecimento, só que o aquecimento deles é muito insuficiente, sabe? É muito fraco o aquecimento deles. Isso vem de um lugar de eles acharem que eles têm que ter bravura, que eles não podem precisar de aquecimento, que eles quer ser frouxo, que se você quiser aquecimento é ser frouxo, sabe? Tem que ser macho, então não pode querer contar com aquecimento desses confortos. Então é um pacote de crença que vem passando de geração em geração, por exemplo. Eles têm muita roupa preta aqui, eles não têm roupa colorida desse jeito, né? Roupa colorida desse jeito é exagerado, então tudo para eles que é colorido é exagerado, e isso vem da herança do fado. O fado só conta, o fado é a música, é o sertanojo deles, e o fado conta sobre tristeza. Mesmo quando ele está falando de alegria, ainda assim ele é uma música triste. Coloca lá na internet que vocês vão ver, fado, F-A-D-O. É triste, o treco é triste. Então, é triste, e as cores das roupas é preto, vermelho, verde, mas é preto com detalhes de flores, de vermelho, de verde. Então, tá no DNA deles isso. Assim como na Espanha, eu tive semana passada lá, eu filmei, eu vou postar para vocês verem, né? Era uma festa de praça, onde as pessoas estavam reunidas, e nessa festa, uma mulher que não estava vestida típica, eles estavam tocando uma música flamenca e eles estavam dançando com o maior tesão aquela música flamenca. Deixa eu ver aqui o que ela tá falando. Tô no Porto também
e vestida de florido e azul, pensei nisso antes de sair de casa. Olha que linda, meu Deus do céu, Camila Carpena, eu quero te ver. Se você está aqui no Porto, eu quero te ver hoje à noite. Fado é sofrência demais, exatamente, é muita sofrência pro meu gosto, não quero aquilo não. Mas isso tá no sangue deles, assim como na Espanha. O flamenco, né? É uma música muito forte, mas ela fala de muito amor, mas um amor de sofrimento, é um amor visceral, não é um amor alegre como na Itália, é um amor de meu marido vai morrer, sabe? Mas é um amor visceral, é de sofrimento mesmo, sofrência demais, isso mesmo. Uau! Quero te ver também, lindona. Me chama no WhatsApp, é o mesmo WhatsApp, Cami. E aqui a música deles é triste, mas ela é triste derrotista. É uma música, o fado, ele é triste e derrotista. O flamenco, ele tem um tanto de profundidade e tristeza, mas ele é uma música de guerra, sabe? É uma coisa assim, eu vou lutar pelo meu homem, é bem diferente. Agora, o barulho do calçamento são as malas, as pessoas passando com malas. Tem um monte de hostel aqui perto de onde eu tô. Essas casas antigas, eles reformaram e transformaram muitas delas em hostel. Foi bem interessante o que aconteceu aqui, linkando isso com as crenças de nível histórico, que é o que a gente vai falar hoje, né? O governo queria que os proprietários dessas casas reformassem essas casas, como vocês estão vendo essas casas aqui, né? E os proprietários disseram, não, a gente é pobre, não tem dinheiro, não vamos reformar. Ah, mas é o patrimônio histórico. Beleza, o patrimônio é do governo, para nós é uma casa. E o governo falou, tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma ajuda para vocês de impostos, vocês não vão ter que pagar impostos, que é muito caro para eles. Em compensação, vocês vão reformar e daí vocês podem abrir hostel e tal, essas coisas, sabe? E aí foi o que eles fizeram. Então, vários hostels aqui no Porto, tem muito hostel, um hostel aqui você vai encontrar hostel por 12 euros à noite, o que vai dar R$120. Você vai dizer isso é caro? É caro, mas é dinheiro deles, aqui isso tá barato, né? Você tem muitos hostels aqui por conta disso. Bom, mas no nível histórico, então, o terceiro nível, como é que ele funciona? O nível histórico, ele anota aí, o inconsciente coletivo, as minhas vidas passadas, que eu trago dos meus registros akáshicos, ou o nível genético mais profundo do que 8 gerações. 3 possibilidades, ok? Até 7 gerações isso está no meu DNA, passou de 7, está no nível histórico. Então não está dentro do meu DNA, vai estar ao redor do meu corpo. Para quem já é Theta Healer sabe do que eu estou falando. Então no nível histórico eu vou encontrar essas coisas ao redor do corpo. Eu vou encontrar também no nível histórico o inconsciente coletivo. E eu vou encontrar as minhas vidas passadas. Todas as vezes que eu morro, eu levo as minhas moléculas eternas para os meus registros akáshicos. Nossa, é difícil. Tá, mas deixa eu ver se eu consigo. Mudando um pouco para cá. Deixa eu ver se eu consigo melhor aqui. Então, dentro dos meus registros akáshicos, dentro das minhas vidas passadas, eu guardo todas as informações de todas as vidas, mando para lá e quando eu nasço, eu pego parte dessas informações, eu pego essas informações e eu trago comigo algumas dormentes e algumas acordadas. Então, no meus registros akáshicos, os meus registros, é como se fosse uma grande biblioteca que eu tenho lá no céu. A cada vez que eu morro, 3 moléculas minhas, que são as 3 moléculas eternas, vão para os registros akáshicos, descarregam como se fosse um grande pendrive as informações lá. Isso entra na minha grande biblioteca, nos meus registros, e na medida em que eu preciso e que eu reencarno, eu busco de novo essas informações. Outra coisa, na medida em que eu mando essas informações para lá, olha que bacana essa informação. Na medida em que eu boto o meu pendrive de informações lá nos meus registros akáshicos, esse pendrive ele é compartilhado. Essas informações são compartilhadas para o benefício da minha alma. Então, todas as minhas frações de alma gêmeas, 127 pedaços, eu mais 127, 128, portanto, somos beneficiados com os aprendizados. Além disso, isso vai para a minha família de almas e para a minha mônada e, portanto, para o Criador. Então, nesse final de semana a gente tem
o DNA avançado, onde eu ensino sobre isso, e vocês podem vir fazer o avançado. Para quem é básico, pode vir fazer o avançado, eu vou ensinar mais sobre isso. Mas aqui eu só precisava dessa leve pincelada para vocês. Mas que tipo de crença eu preciso trabalhar comigo, com o meu cliente, do meu nível histórico, que está me impactando? Eu vou trazer 3 possibilidades para a gente trabalhar. Uma de nível histórico, uma de inconsciente coletivo uma de vidas passadas, uma de inconsciente coletivo e uma de nível genético bem profundo. Ok? Eu vou trazer um de cada, para a gente não estender muito essa live de hoje, porque vocês têm que voltar pro trabalho, alguns de vocês já devem estar voltando. Por isso a gente está com menos pessoas aqui online. A gente sabe que é essa questão do horário que eu me atrasei hoje. Bom, beleza. Então vamos primeiro no inconsciente coletivo, ok? No inconsciente coletivo, a gente vai pegar o seguinte. Deixa eu inclusive fazer uma junção do inconsciente coletivo e de vidas passadas. Não, deixa eu pegar só o inconsciente coletivo. Deixa eu tentar focar algo específico aqui só dentro do inconsciente coletivo. Eu vou dar o exemplo de Minas Gerais ou o exemplo da Bahia, de Salvador, ok? 2 possibilidades e aí você pega na tua região o que seria o equivalente. Salvador, na Bahia, é terra que recebeu bastante escravos. Escravo, ele trabalha para um dono, ele não tem dinheiro, ele é funcionário, não é? Ele é funcionário, ele não tem nada dele. Minas Gerais, a mesma coisa. Então, eles foram explorados. Minas Gerais, pior ainda. Minas Gerais foi explorado, eles tiraram toda a riqueza e mandavam para cá. Não sei se vocês conhecem a origem da expressão Santo do Pau-Oco. Santo do Pau-Oco eram estátuas, santos, tipo São Francisco de Assis. Então ele era feito em madeira para ele ser oco, e daí dentro do santo eles colocavam ouro, as pedras preciosas de Minas Gerais, para mandar escondido para a Europa. Fosse para o Vaticano, fosse para os próprios nobres, para a nobreza ou para as pessoas que estavam traficando, né? Então, é que nem quando a gente coloca dólar na doleira, sabe, para atravessar, para viajar de avião. Mas observe que se Minas Gerais era lugar de escravos, de gente explorada, onde se tira tudo da terra, quando você escolhe nascer, o lugar e o local e a hora do teu nascimento, que a gente fala dentro do horóscopo, né? Dentro do zodíaco, que parece que é besteira, não é. É um portal. Olha só, quando a NASA, Agência Espacial Americana, vai mandar... Só um pouquinho, perdão. Quando eles vão mandar um foguete para o espaço, eles não mandam em qualquer dia, em qualquer horário. Eles escolhem um momento, no tempo e espaço, onde haja um portal certinho, organizado, para que essa nave saia com mais facilidade e chegue no destino com mais facilidade. Então, se ele quer ir para Júpiter, não adianta ele sair para lá, ele tem que sair para lá. É que nem você sair na tua cidade, quando você vai pegar a saída norte e a saída sul, você vai dar a maior volta, vai gastar combustível e isso não é bom. Então, dependendo da época do ano, das condições climáticas, não é bom que aquela espaçonave decole naquele momento. Logo, quando eu resolvo nascer, eu vou escolher um lugar, um dia, um tempo, uma família, todo um pacote de informações. Todo um pacote de informações. Para que eu possa estar no local que eu quero, quando eu quero. Por exemplo, se eu preciso ter 18 anos no dia 1º de janeiro de 2048, eu preciso nascer em 2048, eu preciso nascer em 2030. Nem antes nem depois.
Eu preciso estar naquele local. É que nem quando você vai pegar um avião para chegar na França. Você precisa estar no aeroporto naquele dia, naquele portal que vai passar. É igual, a mesma coisa. Então você escolhe nascer num determinado lugar que tem um pacote de crenças. Um cemitério, quando você vai num cemitério, você não quer levar nem a terra no sapato, não é? Vou assistir gravada, é isso mesmo. Quando você vai no cemitério, você não quer levar nem a terra no sapato. Quando você vai no cemitério, você sente tristeza. Quando você vai no shopping, você quer comprar tudo. Quando você vai numa churrascaria de rodízio, você quer comer o rodízio inteiro, todas as carnes, mesmo quando não cabe mais. Quando você vai num restaurante francês, você já sabe que a porção é bem pequenininha, então você já tem que ir com o estômago forrado, você já sabe. Então, quando você escolhe nascer em Minas Gerais, você já sabe que é terra de exploração, que é terra que foi explorada e que as pessoas foram exploradas. Então, quem nasce lá pega esse pacote de crenças de que ou ele é explorador ou ele é explorado. Então, se você vai ser empreendedor em Minas Gerais e você vem com um monte de crenças ancestrais, genéticas, portanto, né, de escravidão, você vem de uma família negra, você pode estar nascendo em Minas Gerais para poder explorar todo mundo ou para poder ser explorado por todo mundo, as duas pontas, entende? Quando você resolve nascer em Salvador, na Bahia, e você vem de uma família de negros escravos, você vai nascer na barriga de uma família de negros escravos, por que você não nasce em Curitiba? Por que essa família de negros escravos não está morando no Rio de Janeiro? Por que ela está morando na Bahia? Porque lá tem um pacote de crenças daquele local. Se vocês acham que isso não é tão importante assim, olha só. Se eu perguntar para vocês o que é um gaúcho, quais são as características de um gaúcho, vocês vão dizer: o cara é macho, ele aguenta o frio, ele aguenta adversidades. Um gaúcho é bom de churrasco, ele cavalga um cavalo no lombo, sem sela, ele tem fibra. Se você perguntar o que é um baiano, se eu perguntar para você o que é um baiano, tem muita gente que vai dizer coisas bem ruins sobre um baiano. Então, esse pacote de crenças dos locais e das pessoas, você compra ele quando nasce. Então, uma pessoa que quer ser empreendedora, mas vem de uma família no nível genético de negros escravos, que nasce numa cidade de escravatura, como lugares da Bahia e como lugares das Minas Gerais. Como será que funciona para essa pessoa ser empreendedor? Como será? Se vocês acham que não é assim, até 1945, até 1919, perdão, o cigarro, Curitiba era uma. Depois da Primeira e da Segunda Guerra, os imigrantes que vieram para Curitiba montaram essa Curitiba que nós temos. O rock de Brasília é um rock político, rock do Capital Inicial. O rock do Rio Grande é um rock filosófico, que tem umas letras que a gente nem entende direito o que estão dizendo. O rock de Curitiba, você não tem bandas de rock de Curitiba, você tem covers muito bacanas de Curitiba. E covers de Led Zeppelin, de U2, de Beatles e de todos esses outros. Covers ou quiçá bandas de heavy metal, de death metal, de thrash metal e assim por diante, não é verdade? E por que a gente não tem thrash metal na Bahia? Por que a gente tem o Olodum na Bahia? Por que a gente tem o Olodum na Bahia e não tem o Olodum em Curitiba? Eu não estou nem pegando um exemplo dos países europeus, por onde eu já morei, por onde eu visitei ou morei. Eu estou pegando coisas que vocês conhecem aí no Brasil. Coisas bem reais e que vocês conhecem aí no Brasil. Então, quando você nasce em Curitiba, depois da Primeira e Segunda Guerra, foi habitada, foi tomada, recebeu uma migração muito grande de imigrantes de guerra. Ucranianos, russos, poloneses. Tanto que tem muitos restaurantes poloneses, eslavos na verdade, lá em Curitiba.
Tanto que tem muitos restaurantes eslavos lá em Curitiba. Esse pessoal todo do leste europeu foi para Curitiba depois da Primeira e Segunda Guerra. E a cidade traz essa tristeza das guerras. Deixa eu voltar o celular para cá. Acho que aqui a luz do dia vai estar menos complicada. Ou seja, quem nasce em Curitiba tem uma tristeza, uma macheza no Rio Grande do Sul, uma alegria diferenciada na Bahia e assim por diante. Carioca é tudo vagabundo. Mas daí a gente vai pegar o inconsciente coletivo. Deixa eu voltar e deixa eu focar no local de nascimento ainda, né? Então observe que quando você pensa no local de nascimento, vem um pacote de crenças. Então o que eu quero que vocês chequem? Qual é o pacote de crenças que tem no lugar do seu nascimento? Em seguida, qual o pacote de crenças, de características que tem no lugar onde você foi criado. Então não é só o local de nascimento, é o local onde você foi criado, principalmente essa primeira infância até a juventude, até a adolescência. E por que em especial? Porque você estava uma massinha de modelar. Você pegou esse pacote de crenças e tomou ele como verdade no nível primário. Eles vêm do nível histórico, mas você tomou no nível primário. E aí olha só, uma característica das crenças de nível primário é que você também não lembra delas. No caso do nível do inconsciente coletivo, você lembra. Porque você sabe qual é o pacote de crenças da sua cidade. Mais ou menos sabe. Quando a gente vai para o nível de vidas passadas, ou genético profundo, daí não. Então, o nível histórico pode ser que você saiba, como pode ser que não, por conta do inconsciente coletivo. Então, a gente está falando primeiro do inconsciente coletivo, porque ele é o mais fácil de trabalhar. Então, uma pessoa que mora na frente do cemitério, ela mora num lugar que eu não gostaria de morar. Ela vai ter que trabalhar um pouco isso, para não ser afetada por essa energia da morte do cemitério, dos mortos e assim por diante. Uma pessoa que mora, sabe ter uma rua, desce, a rua vem, para na frente da minha casa. Então a rua é aqui e aí tem um T, né? Assim e assim. A minha casa fica na frente do T. Toda a energia que deságua da rua inteira vem na minha casa. Não é legal. E aí você dá uma olhada sobre o Feng Shui, ok? Mas pegue esse pacote de crenças que é da sua cidade de nascimento ou de criação, teste e limpe. No nível histórico, a gente possivelmente não vai conseguir fazer exercício de perdão. A gente precisa entender que aquilo é a perspectiva daquela cidade. Sabe? É que nem a gente toma pai e mãe e a gente aceita eles com os seus defeitos. Aqui é a mesma coisa. Aqui é sobre a gente entender que aquela cidade, aquele lugar teve esse pacote de sentimentos. Pensa Brumadinho, lá em Minas Gerais. Pensa o pacote de sentimentos. Oi, Silvana, tudo bom? Manda um beijo pra mãe, chama Marinês. Então, esse pacote de sentimentos que tem lá em Brumadinho, como será para você? Imagine daqui a, 30 anos, 50 anos, já não lembram mais da história de Brumadinho. Você vai comprar uma propriedade, uma casa lá na Barranca do Rio. Será que essa energia ainda vai estar lá? Será que ela já vai ter sido apagada? Então é por aí. Então o que a gente precisa checar? O pacote de crenças do local do nosso nascimento, o local da nossa criação e limpar. Se eu não sinto que aquela crença eu tenho, eu testo, e vocês sabem fazer, são Theta Healers, vocês sabem fazer o teste muscular. Não sabe, não lembra como faz o teste muscular, você não é Theta Healer. Mas se você é Theta Healer, você sabe. E além disso, no meu canal do YouTube tem ensinando e relembrando como faz o teste muscular. Faz o teste muscular, sobe, limpa e testa de novo para ver se deu certo. Isso do inconsciente coletivo. Então, do inconsciente coletivo você até lembra das coisas. Você lembra das coisas, das crenças, porque são coisas conhecidas, tá? Nos livros de história, ok? Mas quando a gente está falando do nível histórico, a gente também pode estar falando
nível de vidas passadas ou do nível genético muito profundo. Vamos primeiro no nível genético muito profundo, que ele é fácil de trabalhar. Fácil de trabalhar, enfim. Até 7 gerações está dentro da minha pineal, está dentro do meu DNA, Teta Healers sabem disso. Passou de 7 gerações para cima, não está mais dentro da minha pineal, do meu DNA, e sim ao redor do meu corpo no nível histórico. Então as crenças dos teus ancestrais, sei lá, de 10 gerações atrás, que perderam tudo que tinham aqui em Portugal, que perderam tudo que tinham na Espanha e que migraram para o Brasil em 1700 e lá foi pedrinha. Em 1700 e lá foi pedrinha, por exemplo, 1750, 25 ou 55, falhou agora. Dom Pedro mandou convidar alemães e esse pessoal do leste europeu para virem, por exemplo, da Alemanha para o Brasil. Então, quem tinha formação acadêmica, essas pessoas, tipo, o cara era advogado, médico, dentista, engenheiro, eles precisavam construir o Brasil. Oi, Silvana. Então, eles precisavam construir o Brasil. O que eles fizeram? Eles convidaram essas pessoas muito cultas na Alemanha para virem para o Brasil para formar o país. Ótimo. Como será que essas pessoas vieram? Felizes, com certeza, porque estavam vindo para o Brasil, ganhando uma oportunidade bacana e tal. Mas como será que as esposas, os filhos e os pais deles reagiram? Uma coisa é você ser convidado para ir morar na Alemanha. Outra coisa é você ter que deixar a tua família. Ou levar a tua família que não quer ir com você. E aí, então, esses teus ancestrais, que por serem doutores, ou por ser esposa de doutor, tiveram que ir para o Brasil. Como será que isso está soando dentro do teu sangue? Talvez você não queira concluir o teu TCC da tua graduação para não correr o risco de ser mandado embora, não ser mandado para outro país, como foi naquele tempo. Talvez, por você não ter tido formação acadêmica, você queria ter ido com aquela pessoa e não pôde. Quer ver uma outra coisa desse mesmo nível histórico, desse inconsciente coletivo, não, desse nível histórico bem profundo, o dote. Os homens que não tinham dote não podiam casar. Hoje ainda, nos países árabes, assim como na Índia, no Egito, por exemplo, se você não tiver dote, você não pode casar. Então, para você poder ter uma mulher, você tem que ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não pode casar. Logo, se você quer ser gay, você vai ser pobre para que você não possa casar e não possa ter uma esposa, por exemplo. Como será que isso está impactando, reverberando no teu sistema? Então, se você em outra vida queria ser gay e não podia, por exemplo, tinha que ter esposa, e aí no momento em que você teve dote, teve dinheiro, você teve que casar, talvez agora você não queira ter dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, você vai ter que casar com alguém de novo. A crença de que, ainda falando do inconsciente coletivo, mas também desse nível muito profundo, genético muito profundo, mais de 8 gerações. A crença de que mulher é tudo aproveitadeira e mulher só quer a gente por causa do nosso dinheiro. Que os homens criaram esse pacotinho de crenças na cabecinha linda deles, né? Sim, as mulheres queriam eles por causa do dinheiro. Se eles não tivessem dote, eles não podiam se casar. E aí ia ser desafiador na vidinha dele ele não poder casar, não ia ter filhos, não ia ter como construir patrimônio, não ia poder entrar em alguns círculos sociais e assim por diante. Ele precisava deixar filhos para deixar o patrimônio dos ancestrais, mas eles também não tinham patrimônio para comprar uma noiva para o dote. Como será que isso funciona? Então, quer dizer, se eu tiver dinheiro, eu vou ter que casar? Ou se eu for casar, ele tem que ter dinheiro? E se eu tiver amor e ele for um duro, mas é um cara de muito valor, como faz? Aí a tua mãe diz que é errado casar com um duro. Isso é a crença dela de nível genético sobre o dote. E ela sabe que um homem duro, malemar vai ter dinheiro para pagar a pensão alimentícia depois. Ela sabe que aquilo ali é complicado. Entende? Então, essa questão do dote, ela é uma questão bastante pesada. Então, elas não puderam... Aí vocês dizem assim, a minha avó não pôde escolher com quem que ela queria casar. Minha mãe já pôde escolher com quem que ela queria casar. Meu amor, é o seguinte, casamento antigamente era só um contrato. Era um contrato firmado entre os pais para dividir e multiplicar a propriedade. Era só isso. Então, mas a mulher era um objeto para um casamento? Não. Não. Era antes disso, eles estavam nem aí para a mulher. Eles queriam unificar as terras.
A mulher era o que tinha ali no meio para casar, simples assim. E, mas se ela não fosse mais virgem, ela não servia para o casamento? Sim, para que isso? Para ele não sustentar o filho do outro. A maternidade é certa, a criança saiu de dentro de mim, a paternidade é presumida. Então, observe que o fato de ele não ter tido dote antigamente para casar, pode ser que tenha criado nele um pacote de crenças de que ele nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Se ela me quisesse de verdade, ela casava comigo mesmo sendo um duro. E aí hoje ele não vai ter dinheiro para testar se ela me ama de verdade. As mulheres adoecem, ficam estéreis, com enfeiamentos e cicatrizes, essas coisas para testar se ele me ama, mesmo feia. Isso é do inconsciente coletivo. Não é sobre a alma gêmea que estamos falando, mas só vou dar essa palhinha. Os homens testam ficar sem dinheiro. Se mesmo sem dinheiro ela me quiser, é porque é amor verdadeiro. E de onde vem isso? Exatamente desse nível genético bem profundo. Às vezes do histórico, às vezes do genético mesmo. Porque se eu não tiver dinheiro, ela não vai me querer. Como aconteceu com os ancestrais deles. Como isso é para um homem? Saber que se ele não tiver dinheiro, uma mulher não o quer. Como que é para uma mulher saber que ela vai casar com um duro, que não vai ter dinheiro nem para pagar pensão alimentícia se um dia ou quando um dia eles se separarem? Como isso funciona? Então, o que a gente precisa fazer, como que a gente cura isso? Olhando qual é o bônus que se tem com esse pacote de crenças. Observa que o fato de eles terem sido, por exemplo, isso que eu falei para vocês do genético bem profundo, de eles não poderem casar se não tivesse dote, né? Por que isso foi bom para eles? Graças a não ter dinheiro, não ter dote para casar, eles tiveram que se esmerar muito para poder ser alguém na vida, para poder casar. Isso fez com que eles evoluíssem. E você, em alguns momentos, também está fazendo coisas parecidas. Você está se sentindo insuficiente em algum aspecto, talvez como terapeuta, para que você... Que calça linda da moça. Talvez você esteja se sentindo insuficiente como terapeuta, para que você possa se melhorar e se tornar suficiente. Você está repetindo a crença dos teus ancestrais, não em termos de patrimônio, mas sim em termos de ser terapeuta. O fato de a gente ter se sentido menos na história da humanidade fez com que a gente se esmerasse, com que a gente corresse atrás do prejuízo. Limpa isso, traz que você já está livre de precisar se sentir menos, que você pode se sentir suficiente ainda assim e evoluindo. Essas crenças, deixa eu ver outra de nível genético que eu falei aqui, como é que cura, né? De nível genético, me ajudem a lembrar aqui de nível genético dessas, de que se eu não tiver dinheiro não vai ter que ir em casa comigo, ok? De que eu não posso escolher o meu marido, que os casamentos são arranjados, né? O fato da gente poder escolher marido não garantiu nada. Só garantiu que a gente podia se divorciar de quem a gente quisesse. Casar com quem eu quero garante que eu posso me divorciar de quem eu quero. Sim, gente, porque olha só, nós aprendemos a casar com quem a gente quer e a gente escolhe errado. Será que é errado? Não é errado, mas enfim, sabe? Elas casavam e não podiam se divorciar. E hoje a gente pisca e divorcia. O que está mais certo, não poder divorciar ou ser tão irresponsável a ponto de se divorciar porque um tem chulé, um tem bafo? E aí? Como faz? Famílias se destroçam por conta de divórcios ridículos. Aliás, famílias se formam por causa de casamentos ridículos e se destroçam por causa de divórcios ridículos. Então, antes elas não podiam escolher e também não podiam divorciar. Hoje a gente pode escolher e pode divorciar. Elas morriam tristes, com um monte de filhos. A gente ainda está passando por tristezas. Então, o que a gente está aprendendo com elas que não podiam escolher
com quem queriam casar e que eram apenas um instrumento no meio de uma negociação de terras. Pensa assim, ó, graças a elas, as minhas ancestrais, não terem podido escolher, eu aprendi o quanto é importante poder escolher, o quanto é importante ter liberdade. Sabe, pega todas as curas que isso pode estar envolvendo. Elas não puderam, elas foram um objeto no meio da negociação. Conserta isso, que você já sabe ter importância como mulher, já sabe fazer uma boa escolha. Aí elas não escolheram e foram dadas em casamento como um brinde. Traz sobre a tua importância, do quanto você já pode ser importância. Eu tô passada com a sabedoria dessa mulher linda, linda. Ainda nesse mesmo contexto, né, do nível genético profundo, de quando os nossos ancestrais, por serem muito cultos, foram enviados, por exemplo, da Alemanha para o Brasil. Então, se eu for muito culta, se eu souber muito, eu vou ser enviada. Então, limpa esse peso de que eu já posso ficar onde eu quiser, que eu já sei o que é liberdade e segurança, e que eu já posso ficar onde eu quiser, mesmo que eu saiba muito. Alguns de nós, por não termos sido suficientes, não saber academicamente o suficiente, não pudemos imigrar para o Brasil naquele tempo, por exemplo, né? Então, a pessoa que a gente amava veio, mas a gente não pôde vir. Vamos supor o seguinte, que você era um rapaz na Alemanha, em 1700 lá foi Pedrinha, e que você era um rapaz e tinha uma moça que você amava. O pai dessa moça, a mãe dessa moça e essa moça foram mandados para o Brasil. Então ele foi escolhido para vir para o Brasil porque o pai, esse senhor, era academicamente muito importante, ok? Então vinha o velho, que era um doutor, a esposa e a filha. E você queria casar com essa moça para poder vir. Como você não era ninguém, você não pôde casar, não pôde vir. Melhor professora, recomendo lá. Ai, linda, Cris, princesa. Gratidão enorme, Cris. Então, por você não ser ninguém, você não pôde casar com aquela moça e não pôde vir. Então, como que é para você, em algum nível, não ter sido suficiente e não ter podido vir? Como que isso reverbera? Em todos os níveis eu sou suficiente, se der que não, de repente é exatamente isso. Então, como naquele tempo você não foi suficiente, você não pôde vir. Então, você só pode ir na festa se você tiver roupa suficiente, você pode só ir num lugar se você... Você só pode ir num lugar se você for suficiente. Você tem que estar estudando sempre pro resto da eternidade. Olha o peso de você ter que fazer faculdade, pós, mestrado, doutorado, PhD, ter que sempre estar estudando uma terapia, um curso depois do outro, uma terapia, um curso depois do outro, para garantir que agora você seja suficiente. Para nós, bruxas, quanto mais a gente tivesse dons intuitivos, mais podia ser perigoso ou leve para nós naquele tempo. Talvez o fato de a gente... se você for assistir uma série chamada Versailles, você vai ver que os homens podiam ser médicos, mas as mulheres não. E para a menina poder ser médica, ela é filha do médico. Para ela poder ser médica junto com o médico, ela teve que se vestir de homem e se passar por homem. Então não é seguro para mim ser quem eu sou. Em todos os níveis é seguro para mim ser quem eu sou? Se der que não, limpa isso. O fato da gente ser mulher, a gente não podia ser médico ou curador. Só se a gente fosse mulher. Talvez aí seja um dos motivos que você não quer ser curadora. Porque você não é homem. Você sabe que lá na frente vai dar ruim. Ou que você quer ser gay, mulher, para garantir que você possa ser o que você quiser. Limpa isso para que você seja gay porque você quer. E não por um motivo atravessado. A gente, como curadora, não podia... quer ver uma de nível histórico bem bacana dos teus ancestrais? As mulheres, tem uma série que fala isso, e aí vocês vão me ajudar a lembrar qual é a série. Ela fica viúva, e ela tem filhos, e ela tem 1 ano e 6 meses para casar,
senão o patrimônio dela vai para o Estado. É tipo Outlander, é uma série dessas antigas. Agora eu não estou conseguindo lembrar qual é a série, mas vocês vão conseguir me ajudar a lembrar qual é a série. O marido dela morre, ela é viúva, e ela tem 1 ano e 6 meses, ou seja, ela tem 18 meses para contrair novas núpcias, porque se ela não contrair novas núpcias naquele período, em 18 meses, o patrimônio dela vai para o Estado. Me ajudem a lembrar qual é a série dessas históricas, dessas tipo Outlander, que tem essa cena. É uma cena bem estranha, ser curadora. Se eu for curadora, eu posso morrer. Pois é, a Inquisição. Mas essa tenho 18 meses para contrair novas núpcias. Porque as mulheres, aí se você olhar, nossa, que absurdo, eu fiquei muito engatilhada, limpei crença em relações mundiais com a Jo, foi incrível. Gabi, sua linda, em nosso nível seguro, ser quem eu sou, essa é a crença. Pois é, limpem isso. Pegue os benefícios, Gaforelli, dessa crença que você trouxe, instala os benefícios, é específica essa. Essa não é tão difícil assim de limpar, tem umas piores. Mas essa se eu tiver patrimônio e ficar solteira, o governo vai tomar o meu patrimônio, alguém vai tomar o meu patrimônio. Olha que pesado isso. O fato de eu ter patrimônio e não ter homem do lado faz com que eu perca meu patrimônio. Olha isso. Então, se eu for inteligente academicamente, tiver um bom trabalho, a minha casa, o meu carro, enfim, as minhas coisas de riqueza, não é seguro, eu vou perder tudo. Alguém vai tomar de mim. Só é seguro se eu tiver um homem junto comigo. Essa crença é muito ancestral, muito antiga. Então, observe que... Por que essa lei existia? Por que isso era dessa forma? Simples, porque as mulheres não sabiam ler. Enganar uma mulher era moleza. Tomar o patrimônio de uma mulher era moleza. Então, por que eles faziam ela casar com um homem na sequência? Porque só o homem que estudava naquele tempo. Elas eram frágeis nesse contexto. Enganar uma senhora era moleza. Enganar uma senhora era mixaria. Então eles precisavam tirar o patrimônio dela para que ela não torrasse tudo, para que ela não perdesse tudo, a não ser que ela tivesse um homem. Daí, com isso, nasce a história, a crençazinha de que ele vai casar com uma viúva rica. E aí, com isso, ela vai ter que casar com o primeiro idiota que aparecer na frente. E se ela já não é uma moça, se ela já é uma mulher mais vivida e com filhos, ela está no mato sem cachorro. Ela tá no mato sem cachorro, porque ela vai ter que casar com o primeiro idiota que aceite casar com ela. E aí nisso, talvez ela vá casar com um cara que é um aproveitador. Tem uma série que eu assisti agora por último que tinha uma cena mais ou menos assim. Que ela... Eu tô lembrada da... é a... do Henrique VIII. É a Princesa Branca. A Princesa Branca. Oi, amigo, com muito amor incondicional do Criador pra você. Lindo, Francisco. Falei de você hoje ainda. Essa de ter patrimônio bateu. Bate sim. Gente, a Princesa Branca é a espanhola, a Princesa Branca e a Rainha Branca, ok? A Princesa Branca, a mãe do Henrique Tudor, ela vai ter que casar. Essa série engatilha demais com essa coisa que eu tô falando agora de patrimônio. Ela engatilha demais. Orgulho e preconceito também traz essas crenças. Exatamente, Cris. Orgulho e preconceito é ótima. Mas essa, Cris, a Princesa Branca, tem os Lancaster, os Tudor e assim por diante. Nossa Senhora, pode tirar a mão do meu ombro. Hoje é véspera do dia de São João e agora vai começar a muvuca na cidade e tem uma festa aqui no Porto. Camila Catena, vai ter uma festa bem parecida com o Réveillon no Brasil, com fogos de artifício daqui a pouco. E aí o negócio está começando a pegar. As coisas de chopp, essa energia do inconsciente coletivo do lugar mandando eu parar de trabalhar com energia e ir para casa. Eu já vou acelerar a live para encerrar. Mas
né, o Henrique Tudor, ela vai ter que casar, a mãe do Henrique Tudor vai ter que casar com um cara que ela malemar conhece e que vai trair ela várias vezes em vários aspectos para não ficar sem patrimônio, para poder se juntar com alguém e assim por diante. Era assim. Então veja, isso era tudo porque elas não sabiam ler, não sabiam escrever, elas estavam de fato indefesas. Então vocês precisam contextualizar uma crença de nível histórico, relações mundiais total isso, tá? Você precisa contextualizar e entender que naquele tempo era assim. Hoje, então, traz para você que a virtude da gratidão, que você já sabe ter gratidão e inteligência, e que você já sabe ser inteligente, que você já sabe ler, que já sabe ser extremamente grata por poder ser inteligente e ler, porque isso garante que você jamais seja enganada novamente, por exemplo. Então, observem essas que vierem, testem isso e limpem isso. Porque olha só, qual é o problema desse pacote de crenças que eu estou engatilhando vocês? Qualquer uma dessas crenças vai fazer com que vocês não queiram ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou perder o meu dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter que casar, vou ser a viúva rica. Se eu tiver dinheiro, vão se aproveitar de mim. Então é mais fácil, mais negócio eu não ter dinheiro do que eu tê-lo e se aproveitarem de mim. Então, qual é o teste que vocês precisam fazer em qualquer nível, se eu tiver dinheiro, alguém vai se aproveitar de mim? Ótimo, que bom, Dulce. E é exatamente isso, né? É aceitar que para eles foi dessa forma. Elas não podiam votar. Elas podiam ter patrimônio, mas não podiam votar. Era isso mesmo, foi naquele tempo. E graças a elas passarem por isso, hoje eu posso ter consciência política, sabedoria, discernimento e posso votar. Aí você vai dizer, que bom que hoje a gente já pode votar. Isso e aí a gente dá a volta e faz porcaria, né? Então, votar foi muito legal, mas também traz vários aspectos delicados. E eu vou te dizer, eles não fizeram a gente votar porque eles queriam que a gente tivesse consciência e votar. Eles queriam que a gente votasse para eleger a oposição. Porque olha só, a situação não queria. Os partidos da situação de direita não queriam que a gente votasse. Porque eram partidos oligarcais. Partidos onde o masculino imperava. E os partidos de esquerda queriam que a gente votasse para que a gente colocasse eles no poder. Então eu lamento, mas eles não quiseram colocar a mulher para votar porque eles queriam o voto da mulher e blá, 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 blá. Nada era para que a gente votasse na esquerda. E a terceira e última coisa, que daí é o mais delicado, é o diga em dívidas passadas. É quando as minhas crenças, quando em vidas passadas eu tive dinheiro e botei tudo a perder. Quando por ser bruxa eu não podia trabalhar em causa própria. Eu não podia ver o meu próprio futuro. Eu não podia ter abundância. Eu era empregada do rei. Quando em vidas passadas, por exemplo, eu fiz votos de caridade, de celibato. Olha só os votos para vocês testarem, anota aí. Castidade, caridade, celibato, pobreza e obediência. Caridade, castidade, pobreza, celibato, castidade e obediência. Tem mais um sexto que agora não, eu pulei aqui. Mas esses são votos nossos de vidas passadas. Todos esses votos eu quero que vocês testem e limpem. Se você já é Theta Healer DNA avançado, você sabe limpar. Se você não sabe limpar ainda, é porque não foi meu aluno. Se você não sabe limpar porque você não fez o avançado, amanhã começa o avançado e você vem para o avançado para fazer o DNA avançado amanhã. Mas a história está se repetindo. Pois é, está se repetindo porque ainda tem ganhos e aprendizados. Pega os ganhos e aprendizados, instala e vira essa página. Simples. Vassalagem, de escravidão. Todas essas tralhas que vocês testarem de vassalagem, por exemplo, quem traz condenações de pobreza, por exemplo, ou para quem perdeu tudo em outras vidas, por exemplo, foi condenado à falência, condenado a ficar sem bens e todas essas coisas, chega aqui e não consegue empreender. Não consegue empreender.
Se você foi escravo em outras vidas, por exemplo, chega aqui e não consegue empreender. Você é um excelente escravo, mas é um péssimo patrão. Então, todas essas coisas a gente limpa no DNA avançado. Eu não lembro como é que... das eleições, exatamente. Você não lembra como é que limpa essas coisas? Você já é DNA avançado, não limpa essas coisas? O que você estava fazendo na aula que você não prestou atenção em como é que limpava essas coisas? Duvido que o teu instrutor não tenha te ensinado. Não é possível. Um bom instrutor vai ter te ensinado e você não é otário para chamar um instrutor que não preste. E nós não temos no Teta Healing instrutores que não prestem. Então, sim, o teu instrutor ensinou. Como que você não aprendeu a limpar? Votos, pactos, contratos, promessas, acordos, compromissos, juramentos, bênçãos, magias, maldições, bênçãos, condenações, decretos, autodecretos, mandatos, comandatos, lealdades. Como que não? Impossível que você não saiba limpar isso. Se você é DNA avançado, você tem que saber fazer isso. Tem que saber. Isso é básico do avançado. Saber fazer essas limpezas. Se você não sabe fazer isso, tudo bem que se você não for avançado, você não sabe fazer isso, daí começa amanhã o meu avançado. Mas, se você já é DNA avançado, eu lamento, mas você tinha que saber. E se você não sabe, se você tá boiando total no que eu tô te dizendo, me chama no WhatsApp para reciclar o avançado que começa amanhã. Tua última oportunidade. Continua pagando pelo passado de tolo que tu é. Então tá na hora de vocês encontrarem essas coisas de nível histórico e limparem. Muitos de nós, por exemplo, eu fui médico e matei muitas pessoas por acidente, né, em vidas passadas. Eu venho pra cá querendo ser médico. Pra quê? Pra salvar aquelas pessoas que eu matei. Então eu não venho pra cá pra ser médico porque eu quero ser médico. Eu venho pra cá pra ser médico pelo peso de eu não ter conseguido salvar as pessoas. Vai dar certo. Com certeza que vai dar certo, só que não. Então é sobre perdão, é sobre se perdoar por não ter conseguido salvar todas as pessoas. Como bruxa, por exemplo, eu tenho medo de deslanchar lá na internet e morrer na mão da Inquisição novamente. Tudo papo de aranha. Você lembra de quando você foi bruxa morta na Inquisição, mas você não lembra de quando você foi padre inquisitor queimador de bruxa. Bonito pra tua carinha, né? Sim, porque todo mundo lembra de quando foi morta pela Inquisição. É impressionante isso. Coisa linda isso. Vocês lembram de quando vocês morreram pela mão da Inquisição. Vocês só não lembram de quando o palito de fósforo estava na mão de vocês. Coisa bonita. Vocês lembram de quando o rei mandou arrancar os teus olhos porque você era vidente. Mas você não lembra de quando você mandou a tropa para a guerra dizendo: podem ir que vocês vão ganhar a guerra. Morreram 5.000 pessoas por conta da tua ordem. Você, como vidente, sabia que ia dar ruim. Você já sabia que ia dar ruim. Você viu que ia dar ruim, mas estava com raiva do rei. Você estava com raiva do rei, você queria que o rei se ferrasse. Aí você vai lá e diz pro rei: pode mandar eles, certeza que vão ganhar. O senhor tem certeza? Certeza que vão ganhar. O senhor não está brincando, não. Eu vi a vitória garantida. Eu vi a vitória da tropa. Só não disse de qual tropa. Você mandou a tropa inteira pro abismo. Você falou assim: pode mandar passar que o Mar Morto vai abrir para eles passarem. Só não disse para ele que eles eram os judeus. Aí o Mar Morto se abre, os judeus passam e a tropa vai passar atrás e o Mar Morto afoga os cavalinhos. Afoga todo mundo. Coisa mais linda. Então é muito bonito ver que você lembra de quando você foi morta pela Inquisição, de quando o rei mandou te matar, de quando mandaram você para fora dos portões da cidade. Vocês só não lembram das merdas que vocês fizeram. Desculpa o meu latim. Mas vocês só não lembram das merdas que vocês fizeram. Perdão pelo latim. Mas todas as vezes que vocês fuderam com a vida de alguém, perdão pelo francês, aí vocês não lembram. Vocês lembram de quando vocês sofreram. Mas algoz ninguém quer ser. Então, se você matou pessoas para ter dinheiro, você não vai querer ter dinheiro de novo. Se pessoas morreram por causa do seu dinheiro, você não vai querer ter dinheiro de novo. Se você morreu transportando o dinheiro dos outros, você vai vir para cá, o teu marido vai vir para cá trabalhando como segurança de carro forte, para poder morrer de novo ou para não morrer de novo. Daí vai sofrer um assalto, vai escapar do assalto para ter certeza que agora escapa de bandidos. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então, como que a gente faz quando... e isso fora... Totó.
Bonitinha. Eu lembrei de uma agora, que era do dinheiro, de vocês não quererem... Ah, tá, beleza, ok. Quem aí tem habilidade, diz pra mim agora que eu vou dar o segredo, o pulo do gato. Quem de vocês tem a habilidade de piscar o zoinho e ver vidas passadas? Sabe, eu olho para as pessoas e eu lembro de onde que eu encontrei elas da última vez. Eu olho para as pessoas e eu vejo que elas foram das últimas vezes e assim por diante. Escreve aí, ó. Eu vejo, I see dead people. Eu vejo gente morta. A live de ontem ficou gravada, ficou. Quem tem a habilidade aí de ver os mortos e de falar com os mortos, escreve aí embaixo para mim. Eu vejo todos mortos. Quem vê morto, escreve aqui embaixo. Quem vê vidas passadas, aliás, não é quem vê mortos, é quem vê vidas passadas, diz aí pra tia Jordane. Eu vejo vidas passadas. Como é que a gente resolve? Simples. A gente tem que completar e finalizar aquela vida. Completar e finalizar. Ah, eu não sei fazer, é que você ainda não fez o curso de digging, né? E aí, você faz o curso de digging para você aprender como é que faz para você parar de repetir vidas passadas. Para você finalizar, concluir vidas passadas. Só sinto. Exatamente, não tem problema. Não tem problema. Mas, quando a gente tem a habilidade de ver vidas passadas, eu vou te contar um segredinho. Se você viu que o teu marido te matou da última vez e você não finalizou aquilo lá, você vai ficar repetindo a matança, os problemas com o teu marido da vida passada. Então, se o teu marido te matou, como que é dormir com ele agora que você sabe que ele te matou? Vai criar treta entre vocês aqui agora. Como que é pra você saber que toda vez que você tinha dinheiro, teu irmão te matava? Agora, quando você tiver dinheiro, teu irmão vai querer te matar de novo, vai querer acabar com você de alguma forma. Hoje, no aqui na agora, o teu irmão. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve isso? Simples. Faz o curso de digging. Aí você vai aprender a finalizar e concluir vidas passadas. Ah, mas eu já fiz e eu não aprendi. Duvido que o teu instrutor não tenha te ensinado. Mas duvido com força que o teu instrutor não tenha te ensinado. Instrutor ensina a finalizar e concluir vidas passadas no digging. Tem que ser. Tenho certeza que ele ensinou. Você que não lembra. Ah, mas eu não vi. Estava comendo mosca na hora dessa parte da aula. Ah, mas eu tenho certeza que ele não ensinou. Vou perguntar para meus colegas. Ok, pergunto para os teus colegas. Se ele não ensinou, vem reciclar comigo. Na outra semana que vem tem básico. Essa tem avançado. Semana que vem básico, na outra tem digging. Ah, mas eu não fiz ainda nem o básico, nem nada. Ótimo, então semana que vem você tem o básico para fazer comigo. Tem um compromisso semana que vem comigo. Simples assim. Simples. Bem simples assim. Ok? Então, a gente tem comandos específicos para a gente finalizar uma vida passada. É disso que eu estou falando para vocês. Ok? Então, testem, façam um teste muscular, porque essa aqui, lembra da regra que eu falei ontem? Quando você encontra uma crença e você não sabe aonde ela começou, não está no nível primário, está no genético, ou no histórico, ou no de alma. Talvez no genético você ainda lembrar, isso aqui é uma crença dos meus avós, eles passaram por isso, eles viviam isso aqui. Mas no histórico, você só vai lembrar de uma crença de nível histórico se ela é do inconsciente coletivo. Homem não vale nada. Quem disse que homem não vale nada? Todo mundo. Se é todo mundo, a regra vai ser essa crença de nível histórico. A minha linda, acabei de passar por ti na rua. A tua avó chamou a atenção. Não, pai, pode voltar aqui que eu vou ficar aqui no café te esperando, cuidar amoroso. Rapariga! Jesus! Cuidar amoroso. É aquela menina que eu tô falando no WhatsApp, não é? Acho que é Ana. Eu sou péssima de nome. Mas, por favor, volta aqui. Me dá um oi aqui. Vem cá, me dá um beijo. Bom, se você passou por mim, você lembra que eu tô aqui na Trindade, bem perto da igreja de Santo... Acho que é Santo Ildefonso, isso aqui, né? Eu tô na frente do Zenit. Sim, Ana Pinheiro. Aninha, passa aqui. Vem me dar um beijo. Se não, me fala, eu quero ir hoje à noite lá ver os fogos. Aí eu vou te encontrar pra gente ir lá ver os fogos, tá?
Me chama que a gente conversa. Mas, gente, olha só. Todas essas crenças de nível histórico, normalmente a regra é que vocês não lembram delas, porque está escondido no nível histórico, né? Exceto para quem tem a habilidade de ver vidas passadas com muita facilidade, como eu, e eu vejo e limpo e fecho para não ficar reverberando no aqui e agora. Já volto, vou comprar uma coisa. Ah, ok, tá bom. Mas que engraçado, olha como o mundo é, né? Já a Ana passar por aqui, eu tô há semanas para encontrar com a Ana e ela passou por aqui e chamou a atenção à minha voz. Olha como as coisas são. Como o mundo é enorme e ao mesmo tempo pequeno. Que lindo que foi isso. Olha como o mundo é, gente. Tô bem feliz com isso que a Aninha falou agora. Ana, eu tô aqui na mesa, você me para aqui que eu vou estar por aqui, tá? E a regra, então, do Jing de nível histórico é que a pessoa, normalmente, ela não lembra das crenças, exceto para quem tem habilidade de ver vidas passadas. Eu tenho habilidade de ver vidas passadas e eu aprendi a ter a habilidade, eu estudei para poder fechá-las. E, além disso, a outra regra de vidas passadas é que as pessoas, quando você pergunta assim, onde que você aprendeu que, sei lá, que homem não vale nada? Todo mundo sabe que homem não vale nada. Quando a resposta é todo mundo sabe, normalmente é uma crença de nível histórico. São diquinhas práticas para vocês observarem. E qual é a importância de você saber ou todo mundo sabe, por exemplo? Se todo mundo sabe, adianta você fazer exercício do perdão com a tua mãe que te ensinou que homem não presta, minha filha. Até vai adiantar para perdoar essa parte do nível primário da mãe. Mas do nível histórico, não. Então, por exemplo, exercício de perdão com o inconsciente coletivo vai dar. Não vai dar. Ai, os cachorros. Então, o inconsciente coletivo... Você entende que aquela nação é daquele jeito. Mas na África eles cortam os pequenos e grandes lábios das mulheres e costuram, fazem a circuncisão vaginal, né? Para eles é desse jeito. É assim mesmo. Índiozinho na Amazônia tem que sentar no formigueiro, deitar, rolar no formigueiro e é todo picado pelas formigas. É assim mesmo. É assim mesmo. É desse jeito que funciona lá. Então, é se integrar ao todo, não é se entregar. Não gosto da ideia do se entregar. É de se integrar. De entender que é daquele jeito. Aqui em Portugal tem X pacote de crença. Quem sou eu para discutir? Quem sou eu para lutar com isso? Não faz sentido. Entende? Eu posso mudar de lugar. É simples assim. Não estou contente? Os incomodados que se retirem. Sabe? Então, na medida em que a gente entende que aquele lugar tem aquele pacote de crenças e que é assim mesmo, e que não é sobre perdoar o lugar, é sobre entender aquilo ali. Os negros têm X pacote de crenças, as mulheres têm Y pacote de crenças, os homens têm Y programação, Y pacote de crenças são programações. Eu posso mudar em mim e eu posso mudar a forma como eu reajo àquilo ali, mas eu não posso mudar os outros. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha percepção sobre aquilo ali. Instala os downloads, traga essa consciência. Para que serve essa crença? É aquele povo, por exemplo, sei lá, alemão é tudo teimoso. Graças a isso eles aprenderam a se reconstruir trocentas vezes. Então eu já posso ser teimosa, mas com sabedoria, diferente deles. O que disso tem na minha ancestralidade, a mesma coisa O que disso tem dos alemães que tem na minha ancestralidade, que são teimosos desse jeito. Eu já sei como ser resiliente, determinado, focado e ter a inteligência da teimosia, não a ignorância da teimosia, sabe? A flexibilidade, a receita da flexibilidade, enfim. Tudo isso que você encontrar de ganhos e aprendizados desses povos, traz e instala para você, testa de novo a crença e vê se ela limpou. Se ela não limpou, você já é Theta Healer, você sabe fazer digging, não sabe, está na hora de fazer. Mas eu não sei fazer essa parte de votos, pactos, não sei o que, essas limpezas, instalar downloads. DNA avançado vai ter nesse final de semana. Então eu te convido, tenho mais uma última vaga para esse DNA avançado, uma para assistente, uma para aluno. Me chama que a gente dá uma olhada sobre isso, tá bom?
Gente, vou deixar vocês por aqui, vou encerrar por aqui, vou esperar a Ana voltar aqui, vou terminar de tomar o meu café, vou esperar a Aninha Pinheiro voltar e quero ver os fogos dessa cidade hoje aqui, desse véspera do dia de São João, que é o padroeiro deles. Então a gente encerrou a nossa rodada da repercussão de cada pacote de crenças, de como que limpa cada uma delas, primário, genético, histórico, dessa semana. Semana que vem eu vejo o que a gente vai ter de live. Por enquanto é isso. Fico bem feliz com vocês. Vai ficar gravado, vou colocar depois como chama, no IGTV para vocês. Esse daqui para vocês assistirem depois e também no YouTube Acelerando a Minha Voz. Tá bom? Um beijo enorme. Fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês. Gratidão por essa lavada de conhecimento. Gente, é muito fácil fazer isso que eu faço. Eu estudei para isso. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de estudar a história da humanidade. Aí o nível histórico, o nível genético para mim é muito fácil, sabe? E a outra coisa é, quem já é digno, faça o Relações Mundiais. É onde vocês vão encontrar esses pacotes de crenças aí que a gente está falando agora. Bora lá para Relações Mundiais. Em agosto tem aí, tá bom? Um beijo, até a próxima!